podcast Cinema Aventura. Podosfera, a fronteira final. Essas são as aventuras do podcast Cinema Aventura. Sua missão? Levar conhecimento, informação e diversão ao ouvinte, explorando novas ideias e debatendo sobre os filmes mais emocionantes do cinema, tentando alcançar onde jamais um podcast esteve antes. E hoje nós vamos falar de um segmento novo aqui no Cinema Aventura. Nós vamos falar de séries. E nesse novo quadro, a série que nós amamos, estreando a princípio com filmes que viraram, com séries que viraram filmes. Mas hoje a gente vai começar com uma série clássica, uma série que deu origem a uma franquia gigantesca. A gente vai falar de Star Trek, a série clássica lançada em 1966, exibida pela primeira vez na NBC, criada por Gene Roddenberry. E para essa pauta de paz e prosperidade, eu sou o Marcos Damiani Sulo. Ele, o ordenança do Formiga Elétrica, Daniel Fontana. É isso aí, Marcão. Obrigado por me chamar para essa pauta tão especial. E assim, eu vou ceder ao clichê e vou falar sua vida longa e próspera. É isso aí. E ele, do Cine Alerta, o vulcano da cultura pop, Alexandre Luiz. Vulcano nada lógico, né? Mas obrigado pelo convite. Mas aquela coisa, se você não tivesse me convidado para falar de Jornada nas Estrelas, eu ia declinar todos os outros convites futuros, porque essa daqui é série do coração, cara. Jornada nas Estrelas é demais e eu espero que a gente faça um programa bem legal aí, que a gente consiga falar do quanto essa série é importante pra gente e pra cultura pop. Primeiramente a gente vai falar um pouco de como conhecemos por exemplo, a minha história com Star Trek foi primeiramente com os filmes, cara. Eu acho que o primeiro filme que eu assisti deve ter sido o primeiro filme mesmo, que deve ter passado na Globo, e depois o 4, que pra mim é o meu preferido. O 4 era exibido direto, né? Porque ele era muito divertido e era o filme perfeito pra colocar na sessão da tarde. Exatamente. E pra introduzir também, né, os personagens pra alguém que não conhece, assim. Eu duvido alguém que nunca assistiu Star Trek, assistiu o 4 e não querer, eu quero ver mais, eu quero conhecer mais dessa galera, porque ele é muito legal, ele é muito divertido aquele filme. E é engraçado você começar pelo 4, né? Porra, já tá no 4. Principalmente porque ele é o último de uma trilogia que começa no 2, né? Uhum. Ele é realmente, assim, o 2, o 3 e o 4 formam uma trilogia, né? E a série mesmo eu fui assistir só na Record. A gente vai falar aqui a primeira vez que ela foi exibida, mas assim, é só na Record já nos anos 90, né? Que é naquela época que começou a passar Deep Space, a nova geração, né? E depois tinha assistido um episódio ou outro. Eu lembro, assim, eu acho que talvez na Manchete, né? Que ainda pegava a Manchete aqui no Paraná, porque teve um tempo, aquela fase final da Manchete não passou mais aqui no Paraná, né? Então eu lembro, bem no comecinho dos anos 90, assisti um episódio ou outro, não lembro qual e tal. E aí depois, nos anos 90, que a Record pegou muita coisa ali da Manchete, né? E aí começou a exibir de novo. O Daniel vai contar até melhor a história, como é que foi parar isso aí na Record. Mas assim, foi na Record que eu comecei a assistir um ou outro episódio também, tá? Depois que eu comecei a ter internet em casa, assim, eu assisti também um ou outro. Só fui assistir mesmo há uns 5 anos atrás, cara, que eu fui pegar ali, tipo, 5 não, até uns 10 anos atrás, que aí eu peguei a série clássica, a nova geração e depois Deep Space Nine. E agora, com a Netflix aí, eu já assisti 2 vezes já a série, agora pra valer, né? Pois é, eu tive uma história bem parecida com a sua, só que eu comecei a assistir na Record pelas séries, eu não lembro de ver os filmes antes. Mas aí depois a Record também passou os filmes, e os filmes pulavam de uma emissora para outra, né? O Star Trek 4 mesmo, ele passava tanto na Record quanto na Globo. Vira e mexe, ele estava sendo reprisado em uma delas. Mas a série, cara, é até engraçado, né? Porque muita gente acha Star Trek meio chato, meio parado e tal. E eu era um moleque de, sei lá, 7, 8 anos quando passou na Record. E eu fiquei completamente apaixonado pela série, cara. Tipo, pra mim era uma série de aventura extremamente eficiente. Eu já assistia muita coisa antiga por conta de influência do meu avô e do meu pai. Assim, meu avô gostava muito de western, meu pai também. Meu pai gostava mais dos filmes policiais e tal, então
Eu assisti muita coisa antiga. Então, Star Trek, pra mim, nunca soou esquisito, sabe? O primeiro contato que eu tive com Star Trek não foi algo que, nossa, que coisa estranha. Não, eu adorei. Adorei o entorno todo dos personagens, adorei o jeito que as histórias eram contadas, o tipo de história que estava sendo contada, e ela me fisgou de tal forma que não me fisgou só por Jornada nas Estrelas, mas me fisgou pelo gênero de ficção científica. E assim, Jornada para mim é a pedra fundamental da minha formação de fã de cultura pop, basicamente, assim, porque eu ser fã de ficção científica, eu devo tudo a Jornadas, porque foi o que me fez me interessar pelo tema e a forma como ela mostrava isso, sabe? Os temas que ela tratava, eu não tinha idade para identificar direito esses temas, depois quando você é mais velho, você assiste e fala, caramba, né, os caras estavam falando disso nessa época. Mas ainda assim você assistia e você percebia que tinha alguma coisa ali que não tinha em outras coisas que você assistia, sabe? Tipo, eles estavam falando de coisas que outros produtos da época ali, dos anos 90, não estavam. E era muito legal, assim, eu curtia demais Jornada, e depois quando comecei a ver os filmes, gostei mais ainda, porque os filmes ampliam muito a dinâmica Kirk, Spock, McCoy, e é extremamente divertido os três, né, o trio ali realmente é fantástico, e amplia também a participação dos outros tripulantes da série clássica. Mas aí ao longo dos anos, assim, onde passava a Jornada eu ia assistir. Assisti no USA, porque eu tinha TV a cabo nessa época, mas depois já não tive mais. E aí ela já começou a... USA, cara. Era muito legal o USA, que as chamadas do canal eram todas dubladas pelo Márcio Seixas. Então era tipo a voz do Batman falando que você podia assistir Jornada nas Estrelas no sábado sci-fi da USA, cara, era muito legal. Não era domingo, cara, que eu lembro que domingo eles passavam um atrás do outro, cara, a série clássica da nova geração. Era no sábado. O sábado inteiro do USA era ficção científica, cara, era muito doido isso. Era muito legal. Eu já gostava muito e já tinha mais idade pra gostar de outras coisas também. Então, era fantástico. E aí depois foi pra Band, a Band passava isso tipo 11 horas da manhã, um negócio assim. Então, às vezes eu voltava da escola, saía um pouco mais cedo da escola, porque faltava um professor, alguma coisa desse tipo. Ligava a TV, chegava em casa, era o tempo de chegar em casa, ligar a TV e começar a Jornada nas Estrelas. E quando eu não faltava, quando não saía mais cedo, eu programava um videocassete para gravar os episódios. Então, na Band, eu acho que eu assisti praticamente tudo de Jornada da série clássica, né? Porque eles passaram direitinho, passava todo dia, né? Então matava as 3 temporadas em 3 meses e meio, quase 4 meses ali. Essa encarnação da Band que você tá comentando é aquela que tinha um moleque chato que apresentava no começo, né? Isso, Capitão Caio. Exatamente. Tinha que aturar isso pra poder assistir Jornada. Passava depois do Barney, né? Eu lembro que eu tava desempregado na época, cara. Eu já era maior de idade, tava desempregado e falei, vou aproveitar pra rever a série, né? Porque só tem isso, né? Lembrando que a gente tá falando de uma época, né, pra quem tá ouvindo a gente, que assistir série não era a mamata que é hoje, né? O próprio Star Trek, ele passou por um hiato aqui, ele desapareceu das grades de programação, né? A gente já vai falar mais ou menos isso, mas eu costumo dizer que eu não tenho como falar como é que Star Wars, né, os filmes clássicos, a trilogia 4, 5, 6 e Star Trek entraram na minha vida, porque eu simplesmente não lembro, sabe? Parece que eu nasci e aquilo já estava lá. Porque eu tenho um irmão mais velho que era ligado nessas coisas. Então, beleza, você já está começando a prestar atenção no que as pessoas que moram com você consomem, aquilo tá lá, entendeu? E Star Trek sempre foi algo que eu sempre parei para prestar atenção. Eu tive a oportunidade, inclusive, eu era muito novinho, eu entendi muito pouca coisa, mas assim, acho que com 7 anos de idade, meu tio me levou para assistir a Era de Khan no cinema, né? E eu tava até comentando aqui nos bastidores que, na época, a Bandeirantes passava isso, e passava a série clássica, né? Até porque só tinha série clássica, né? Vamos lembrar. A geração é só 86 para 87. E aí, a TV aberta era um negócio tão louco nessa época, porque eu me lembro que eu fiquei louco, acho que a TV em casa tinha queimado, mas eu tinha visto propaganda antes da TV queimar que... Falei, cara, a Bandeirantes vai exibir no horário nobre o episódio Semente do Espaço, que é a origem, né, do longa A Ira de Khan.
Aí eu tive que ir na casa da minha tia para assistir e tal, sabe? Foi um negócio muito legal. Mas para ver como isso era um fenômeno cultural que era muito mais levado a sério eu digo assim, pela difusão de cultura de massa naquele momento. Hoje virou um negócio muito de nicho. Mas Star Trek, desde sempre, para mim, foi uma paixão, né? Eu costumo dizer que, de certa forma, além de todo o conteúdo científico, filosófico e tal, que chama a atenção de alguma forma, que entra em você desde cedo, você tem algo lá que é o contraste, né, entre o trio principal, Kirk, McCoy e Spock, é semelhante, guardados as devidas proporções, com... Opa, até caiu a Deep Space Nine. De uma certa forma é até semelhante com aquilo que acontece com os Três Patetas, né? O contraste entre os personagens que faz aquilo ser muito legal. E, enfim, acho que para apresentar, né, o quanto Star Trek é importante para nós, eu acho que é isso. Nos anos 90 eu tinha uma camiseta que estava escrito: tudo que eu aprendi sobre a vida, eu aprendi com Star Trek, né? Então... Aprendeu bem, porque o que tem para ensinar a série é fantástico. Assim, queria que mais pessoas tivessem aprendido, viu? Então, né? Tá precisando hoje, viu? Muito, né? muito. Ó, comecei o primeiro programa nosso de séries, a gente vai tentar contar a historinha aqui de produção aqui um pouquinho, e aí a gente vai segmentando cada temporada aí. Claro que a gente não vai falar todos os episódios, né? 79 não é melhor episódios. a gente falar o geralzão e depois dar um top 10, cara? Porque o meu top 10 é geral. Não, cara, então a gente pode ir, tipo, da primeira temporada, aí a gente cita... ou vai falando os melhores que há. Tá, beleza, então. Assim, porque a terceira não vai ter muita coisa pra falar, né? Não. A terceira é complicada. Então, falando aqui rapidinho do Jenny, que sempre quis emplacar várias séries, né? Ele que era, primeiramente, ele era piloto civil, né? Aí conheceu muitos lugares e era apaixonado por ficção científica, então foi duas coisas que juntaram aqui na cabecinha dele, né? Pô, viagem e ficção científica, já teve uma luz aí. Depois ele foi ser policial em Los Angeles, né? E normalmente ele que redigia os discursos do chefe. Isso aí eu achei incrível, cara. E aí nas horas vagas ali no departamento de polícia, ele começou a escrever, começou a fazer vários roteiros e mandá-los para estúdios de TV. Né? Ele tentou emplacar um monte de coisa, não conseguiu, mas o primeiro piloto vendido, né, foi de uma série chamada O Tenente, que foi estrelado pelo Gary Lockwood, que vai voltar aí na nossa história aí. Na época da produção de O Tenente, o Jenny, como produtor, conheceu o Leonard Nimoy. A MGM cancelou a série, depois perguntou se o Jenny tinha outra coisa em mente, né? Aí tentou vender o Star Trek, mas a empresa não bancou a ideia, né? Ele foi atrás da Desilu, que era da Lucille Ball, né? Para quem não sabe, uma das maiores estrelas da TV dos anos 50, né? Era dela e do marido, né? Do Desi Arnaz. Desilu era Desi e Lucille. Que, inclusive, até tem uma curiosidade meio louca isso, né? Porque a Desilu também produziu Missão Impossível. Pois é, rapaz, nossa. E tinha o Leonard Nimoy também. Sim, que depois teve o Leonard Nimoy. E hoje, tanto Star Trek quanto... Quer dizer, hoje não tá mais, mas meio que tá, né? No cinema talvez sim. Tanto Star Trek quanto Missão Impossível acabaram no guarda-chuva do J.J. Abrams, né? Pois é, cara. É verdade. Produzido pelas mesmas produtoras, tanto lá no começo quanto agora, nesse momento aí. É bizarro isso, né? Tem essas conexões. Aliás, Missão Impossível tem participação de um monte de gente que apareceu em Star Trek, né, na série original. Exato. Que tá passando agora na Rede Brasil, né? Ah, tá. Nossa, cara, eu adoro Missão Impossível. Eu queria um box com todas as temporadas, assim, mas é caro pra caramba. Mas eu queria muito, é muito legal. Eu tô, né, Missão Impossível pra mim hoje é a mesma coisa que era Star Trek nos anos 90 pra mim. Um outro episódio que eu assisti. Porque realmente no Brasil a série original passou lá atrás e depois nunca mais, né? Só por mídia física mesmo, ou esse agora que tá passando aí. Por fim, a NBC decidiu bancar, né? E aí nós tivemos The Cage. Porque eles acreditaram no papo do Gene Roddenberry, né? Ele chegou lá e falou, eu tenho uma série aqui, uma ideia, que é, cara, western no espaço. Opa! Aí os caras, legal, hein?
Na época Bacana. bombava a série de western, né? É, os caras, pô, legal, que coisa interessante, né? Não, beleza, vamos lá. Vamos ver onde você vai com esse negócio aí. Só que o Gene, no desenvolvimento desse primeiro piloto, a coisa foi mudando. Ele foi percebendo que o que ele queria mesmo era uma ficção científica mais séria. Por mais que você encontre, sim, elementos de western em Jornada nas Estrelas, você vai encontrar no sentido assim, de desbravação, né? Do desconhecido e tal. Mas o que ele queria mesmo era tratar de alguns assuntos que fossem mais de ficção científica. Aí, pô, ele produziu o negócio do jeito que foi se transformando e no fim não era um western no espaço. Não tinha nada. Cadê o western? Cadê o western? O pessoal da NBC não curtiu o piloto, não. E achou que o negócio estava cerebral demais, né? Muito cabeça. Não, isso aí não é assim. Você vendeu uma coisa pra gente e entregou outra. E, cara, bizarramente, eu não sei se porque o Gene Roddenberry tinha bom relacionamento, se ele era um cara carismático, não sei o que aconteceu ali, que é uma coisa rara até hoje, pros padrões de hoje. Os caras falam, não, mas a gente vai bancar um segundo piloto. Isso é muito estranho, cara, porque você não consegue imaginar uma emissora de TV... Sempre achei essa história bizarra. É muito bizarro, porque eles já tinham gasto com o primeiro. Falaram, não, vamos bancar de novo, vamos te dar uma segunda chance. E aí eles dão essa segunda chance, só que aí, vamos reduzir a grana aí, tá? Vamos tirar um pouquinho desse orçamento, que você já gastou um orçamento legal para fazer esse, vamos dar uma reduzida aí. E aí ele vai e pega e produz um outro piloto, né? E aí sim, ele muda bastante coisa, muda toda a dinâmica, muda os personagens. E tem uma outra coisa também que pediram para ele mudar, né? O piloto original, The Cage, a gente tem uma co-protagonista, que é uma mulher, de função extremamente importante na nave. E a NBC falou, isso daí eu acho que você podia tirar. Colocar uma mulher numa posição tão grande assim. Aí ele aceitou meio a contragosto, mudou bastante isso, mas ao longo da série depois ele pôde trazer personagens femininas fortes, né? Mas infelizmente a número 1, né, que seria aí imediatamente após o Capitão, ela é que tem mais força na série. Sim. E ele teve que tirar. E assim, só voltando um pouquinho, o The Cage é estrelado pelo Jeffrey Hunter, né? Que é o Jesus Cristo. Jesus Cristo, cara. E que veio de western, né? Ele tinha feito Rastros de Ódio, né? Com John Wayne. Não, era um cara que tinha um nome, né? Sim, só que depois também meio que sumiu, né? Então, tem a história que a mulher dele que começou a fazer que foi ser a agente dele, né? E tanto que eu acho que era pra ele estrelar o Star Trek, só que ela barrou, falando que é aquele negócio que a gente até comentou esses dias, né? Meu marido, astro de cinema, não é de TV. E aí nessa o cara acabou, né, se ferrando, enfim. Depois a história dele é bem triste, assim, cara. Virou alcoólatra, aquela coisa toda, não suportou muito bem e morreu bem cedo. E morreu assim, não era ninguém, né, basicamente, né, depois, né. Eu acho até que ele faz um capitão, que é o Pike, né? Ele faz assim bem um capitão, mas eu acho que se você começar a pensar na dinâmica que teve depois, que tem uma coisa meio cômica, ele é muito sério, né, cara? Então eu acho que não ia funcionar legal, assim. Não sei, porque também... Porque tinha que ter uma canastrice também, né? Que aí entra o nosso glorioso William Shatner, né? Sim, mas eu acho que ele estava seguindo o que era a ideia do Gene no começo. Mas depois, quando ele muda isso, né? A personalidade do Kirk é completamente diferente, né? Eu não sei, é difícil dizer. Como seria Jornada se o capitão fosse o Pike, né? Interpretado pelo Jeffrey Hunter. E aí, ao longo de uma eventual série, como que ele ia se transformando também, né? Como que isso ia moldar o personagem. Ele não teve tempo de fato moldar o personagem como seria na série. Que a gente está falando também de um tempo que assim, que para os padrões de hoje é inimaginável, né? Uma série que vai se moldando, né? Vai encontrando sua audiência, vai recebendo carta de fã, passa por uma série de intempéries, tem 30 episódios numa temporada, né? E isso dá a chance de amadurecer as coisas para um lado ou para outro, né? Hoje, se o bagulho vai mal no final de semana, os caras já cancelam, né? Já entregam a temporada toda e dane-se. Mas assim, uma coisa que eu acho que a gente não podia deixar de comentar sobre o Roddenberry, cara, com todos os defeitos que talvez a gente possa comentar ao longo da gestão Star Trek,
é admirável que a gente está falando de um cara que, sabe, serviu na Segunda Guerra, o cara tinha uma carreira super vitoriosa e, assim, muitíssimo bem sucedida na aviação civil, e largou tudo para ser roteirista, né? Primeiro foi ser policial, mas a questão de ser policial era para ter tempo para ser roteirista. E aí a experiência de polícia, né, leva o cara a séries policiais, da Naked City, Dragnet e tal, que foram roteiros bem elogiados, né, mas lembrando que, novamente, a gente está falando de um momento que TV era primo pobre do cinema. Exatamente, a gente tem esse lance do Jeffrey Hunter aí, que é a mais pura verdade, o cara não ia querer se rebaixar e tudo mais. E assim, a gente também não pode diminuir a importância das influências, né, cara? A gente não tem como falar de todas, mas assim, vamos falar, quando você falava de Star Trek, naquele momento pra NBC jogar, cara, o pessoal lembrava de Perdidos no Espaço. E assim, é uma pegada completamente diferente. Não adianta me falar. Eu lembro até hoje quando saiu Generations, né, que é a última aparição do Kirk no cinema. Tinha uma besteira lá em matéria de física e tal, e aí alguém reclamou, alguém falou assim: ai, gente, mas é só diversão. Aí o que acontece? Não é só diversão, é Star Trek. Só diversão é Perdidos no Espaço. Então você tem aí um compromisso. Tem uma diferença. Você tem um compromisso com aquilo que dá para você levar das leis da física, né, e da lógica, no caso, do nosso mundo. Então isso diferencia Star Trek de todos os outros produtos, talvez de todas as franquias de ficção científica. Daniel, e não é à toa que é dobra, né? Que eles usam a dobra. Né? Exato. Não é uma coisa jogada, né? Então, mas eu ia falar que assim, a gente não podia. Eu acho que o Planeta Proibido, de 54, ele é incontornável se a gente vai falar da gênese de Star Trek, né, cara? Sim. Porque a gente já estava entrando no The Cage aqui, estávamos quase entrando na jaula, né? E esquecendo de falar do Planeta Proibido, que é um filme, assim, todo fã de ficção científica, todo fã de Star Trek precisa ver, né, cara? Parece um especial de Star Trek, né, cara? Você totalmente. Totalmente. Né? Quem mais? Outra pauta aqui. Tá. E outro detalhe também é que eles não queriam nenhum. O problema era o visual do personagem também, né? Que curiosamente, a gente tá falando de The Cage, mas a gente precisa contextualizar, né? Não é o piloto oficial, embora depois foi incorporado, né, com o episódio A Coleção. E acho até que o que o Alexandre falou, mas como é que toparam fazer outro piloto, né? Realmente, é curioso isso. Mas talvez naquele momento alguém tá falando, não, peraí que a gente pega essa sobra e faz um episódio lá na frente. Beleza, como fizeram com A Coleção, que eu acho um episódio bem bacana, inclusive. Eu acho bem legal. Sim, é um bom episódio que dá até um desfecho pro Pike, né? Sim. Traz ali uma questão bem pesada pro Pike. Eu até prefiro ver A Coleção do que o piloto, o The Cage. Eu acho mais também. Também. Aí a Majel, né? Majel Barrett. Majel Barrett, que tava que era a número 1, né? Número 1, né? Que ela, no The Cage, ela voltou como enfermeira, né? Porque era a namorada do Gene, né? Sim. Aí só tacaram uma peruca loira lá e, né? Os caras, tem essa daqui, ó. Pode usar também. A primeira dama de Star Trek, infelizmente, né? Foi durante muito tempo, né? Os altos e baixos dela são complicados, mas a mulher tem uma importância também grande ali na forma como Star Trek foi se tornando depois, né? O legado ali que ela pegou um legado pesado nas mãos. Né? Aí o William Shatner já era figurinha da TV, né? Ele aparecendo no clássico lá Além da Imaginação, né? Dirigido pelo Donner, né? Como é que é o título inteiro, cara, do Goblin lá? Como é que é o nome? Terror a 30 mil pés, não é? Acho que era o nome, 10 mil pés. Não lembro também. Mas é um episódio bem clássico, assim, de Além da Imaginação, depois parou no filme, né? É que, assim, lembrar de nome de episódio, pra eu fazer listinha aqui dos episódios de Jornada que eu gosto, foi difícil. Lembrar nome é complicado. Não, é complicado. Mas, assim, é um clássico aí da TV americana, né? E ele tava lá, o Leonard Nimoy já entrou na parada, o DeForest Kelley, que fazia westerns, né? Sim, ele tá no OK Corral, se não me engano, né? O Sem Lei, Sem Alma. Eu acho que o DeForest Kelley... Eu acho que é o Sem Lei, Sem Alma que ele tá lá.
E aparece brevemente. É o Sem Lei Sem Alma, assim. E o próprio Shatner tinha feito alguns westerns também, né? Algumas aparições em westerns de TV, no caso. E ele era do teatro também, né? Isso explica várias coisas, assim, bem teatrais que ele faz durante a série, né? A gente gravou um podcast sobre Jornada no Cine Alerta e a gente comenta bastante sobre a série clássica nesse podcast. Eu até comento o jeito que ele lutava na série. Era bizarro, porque ele dava uns pulos. E eu até comento na época que eu acho que ele queria pegar o inimigo de surpresa, porque do nada ele dava um pulo no cara, sabe? A coreografia dele pra luta é muito bizarra. Tem um episódio, eu não sei se eu anotei qual episódio que acontece isso. Ele vai dar um chute no cara, aí ele erra o cara e acerta a parede, aí ele dá uma bundada no cara. O cara cai no chão. Não, tem um que ele tá com a almofada, né? Ele joga a almofada no cara, né, cara? E o golpe clássico, né? Que passou pra nova geração também, né? Que é você colocar as duas mãos juntas assim e bater no... Não faz o menor sentido. Não, parece golpe de Austin Powers, né? Lembra o Austin Powers, isso aí. E assim, claro que a gente tem o George Takei, o James Doohan, que... Cara, é engraçado, o James Doohan eu achava simpático depois que ele ficou velho, cara. Eu gosto mais dele da versão velha do que da versão mais jovem, cara. Então, mas é porque os filmes, eles deram mais ênfase para esses personagens. O próprio Sulo, por exemplo, ele aparece no primeiro piloto, no segundo piloto, e ele nem é o Sulo que a gente conhece. Ele é tipo um oficial de ciência. Né? Um negócio assim. Exatamente. E esses personagens, eles foram adquirindo personalidade aos poucos na série. Mesmo a trinca, né, McCoy, Spock e Kirk, ela também vai sendo desenvolvida aos poucos. Ela chega mesmo a ser essa trinca a partir da segunda temporada. Na primeira a gente não tem tanto isso, assim. Os no começo é bem truncado mesmo isso aí, né? E assim, o destaque que a gente tem pro Scott é nos filmes, cara. Porque na série ele era um engenheiro, tinha as tiradas dele de vez em quando. Alguns episódios que ele aparecia um pouquinho mais, né? Exato. E tem uma participação dele que pra mim é uma das melhores coisas de Jornada, que eu dou risada sempre. Que era um episódio que eu até coloquei na lista lá de episódios preferidos, depois a gente comenta sobre isso aí, que eu acho ele fantástico. E é um episódio que eu acho que mais estabelece quem vai ser o Scott depois. Aí o segundo piloto foi o Onde Nenhum Homem Jamais Esteve, né? Sim, um dos meus episódios preferidos, cara. Exatamente. Eu acho... E ele foi exibido numa convenção, né? De ficção científica, né? O pessoal ficou... tá vendo? O pessoal gostou. O Gene. Que, aliás, esse é um fato narrado aqui no livro do Alan Asherman, cara. Porque ele estava nessa convenção. Olha só. O que falar no caso é que os caras eles fizeram uma puta promoção, né? Em cima aproveitaram a convenção para mostrar um modelo da Enterprise, para apresentar esse piloto e tudo mais. E a partir dali já criou-se um fandom, né, cara? Porque quando a gente fala de Star Trek, a gente tá falando, assim, de fandom, de convenção e tal. Na verdade, foi só esse detalhe, porque era uma convenção muito maior, né? O próprio Gene Roddenberry tava lá, carregaram ele nos ombros, praticamente, né? Depois que viram o piloto. E basicamente é isso, não tem muito que... Tricon, né? Eu tinha anotado aqui o nome da... eu não me lembro, mas... Tricon é o nome da... aí o pessoal vem falar que Star Wars que começou, né? Então... mas é porque é um tipo diferente de convenção também, né? Sim. É que quando Star Wars começa a crescer nessa questão de convenção, é muito por conta do consumo. Ali era uma convenção de fã de sci-fi, que não tinham mesmo onde recorrer, sabe? Tinha que se reunir pra discutir essas coisas que curtiam. E esse episódio, cara, se você parar pra pensar assim e analisar do ponto de vista de você não conhece Star Trek, é uma série nova que tá estreando aí, só que você é muito fã de sci-fi, que normalmente fã de sci-fi nessa época era fã de literatura sci-fi. Porque não tinha muita coisa de sci-fi, assim, era igual o Daniel falou, né? Perdido no espaço, sabe? Sci-fi. Que é tipo uma aventurona, né? O pessoal não tinha muito aonde recorrer pra ver os tipos de tema que esse episódio lida. Aí, você tá acostumado a ler ficção científica, de gente como Asimov, por exemplo. Aí você pega e assiste o Where No Man Has Gone Before,
porra, esse episódio é pesadaço, cara. Ele lida com umas coisas muito doidas, assim. O cara com complexo de Deus, com superpoder, sabe? Enlouquecendo por conta disso e tendo um monte de frase de efeito ali que quem gosta de ficção científica ouve o cara falando aqui, começa a pensar sobre aquilo. E começaram a perceber que, de fato, era algo diferente, era um produto muito diferente. E não é à toa que os caras adoraram, né? Quem é fã de ficção científica assiste esse episódio naquela época, os caras devem ter pensado, pô, finalmente a gente conseguiu ter algo nosso aqui na TV. Exatamente. E aí a gente já pode entrar na primeira temporada, né? Que aí o Gene, que claro, ia supervisionar os roteiros, mas ele chamou um monte de cara que era escritor, um monte de cara que era tipo Robert Bloch, eu acho que escreveu 3 episódios, né? Assim, independente da qualidade ou não, porque aí temos aqui que a gente vai ver que o cara não estava muito bem no dia, né? Mas assim, mas por exemplo, tem o Theodore Sturgeon, que é o colega meu, o Pedro, que falou que me apresentou uma radionovela chamada X-1, não sei se vocês já assistiram, ouviram. Não. É bem dos anos 50, cara, tipo sci-fi, e teve muitos contos desse cara que estavam lá, do Paul Anderson, do Brad Bird, do Asimov, então essa série de rádio ficou muito famosa, e esse cara ficou famoso também por causa dessa série. E assim, ele chamou toda aquela galera ali pra participar de alguns episódios, inclusive o Matheson, né? O Richard Matheson, que fez um episódio que eu adorava o episódio, mas depois eu fui rever, cara, eu já caí um pouco no conceito. O Inimigo Interior? Exatamente. Cara, eu adoro esse episódio, cara. Enfim, vamos chegar lá. O Harlan Ellison, né, também escreveu coisas ali, mas a gente não pode deixar de citar a gigantesca DC Fontana. Sim. Que que não é o Daniel Fontana. Que não é o Daniel Fontana. Que usava esse nome, cara, é muito bizarro isso, né? Você vê como que a gente precisou evoluir muito mesmo. Usava o nome de DC Fontana pra não se identificar como mulher, cara. Pois é. Era uma prática desde o começo do século XX pra qualquer escritora de fantasia, né? Mas pô, a gente tá falando isso. Metade do século XX já tinha ido embora, né, cara? Mais da metade já tinha ido embora e isso ainda permanecia. Ainda tava, ainda TV ainda. Pois é. Cara, e ela escreveu vários episódios, né? Muitos clássicos aí. No meio da coisa. Só que aí eles não exibiram o piloto primeiro, né? Não. É bizarro isso. Aliás, então é uma outra coisa história. que assim, eu enumerei os episódios aqui pela numeração que consta. Já vou deixar isso claro para quem está nos ouvindo e eventualmente querer ir atrás daquilo que a gente falar. Então não sei se meus colegas fizeram igual, mas eu tenho aqui temporada e número de episódio. Se você pegar, por exemplo, esse livro aqui, vamos supor, você acha em algum lugar, a ordem tá toda bagunçada, porque é a ordem de produção. E isso, a TV naquela época era uma zona, né? Então, beleza. Aqui a gente já descarta. Agora, por outro lado, se você for no IMDb, é a ordem que eu usei. Beleza? Agora, se você for da Netflix, tá diferente, porque eles contam o The Cage como piloto. Então aí você vai pegar a minha numeração e vai jogar um número acima. Aí você encontra o episódio. Eu vou falando assim, cara, que muito do que tem de bom no The Cage tá no episódio da coleção, né? Então, eu só acho engraçado a coleção, a gente vai dar assim, eu acho melhor a gente dar etapa por etapa, cara, senão vai virar uma zona enorme aqui. O negócio que a gente vai abrir muita portinha aqui que não vai conseguir voltar aqui pro nosso tempo aqui, né? Mas assim, a sequência, então a Armadilha do Homem, né? Que é o The Man Trap, né? Que é o primeiro na ordem, né? Aí, cara, tem o Charlie X, que assim, ele é meio versão... Como é que eu vou dizer? Uma versão reduzida do Onde Nenhum Homem Jamais Esteve, né? Porque também tem essa coisa... Ele é um pouco estranho, né? Ele lembra muito. Eu acho que o ator é péssimo, cara. Cara, mas assim, a atuação é algo que não dá pra levar em consideração quando a gente assiste série clássica, cara. Não dá. São poucos que realmente se destacam ali. Eu acho que o trio de Klingons é ótimo. Eu gosto demais. Eu gosto muito do ator que faz o Sarek, né? Que na verdade ele tinha feito também um Romulano. 2 papéis, né? Exatamente. Faz um Romulano, um dos meus episódios preferidos também. E não tem como não falar depois do Ricardo Montalbán, que ele faz com o Khan, que é muito interessante. Porque o Ricardo Montalbán era um cara já bem experiente, embora bem canastrão, mas ele sabe usar muito bem a canastrice dele
pra compor esse personagem, né? Mas assim, a gente vai entrar em consenso que esses primeiros episódios, realmente, Onde Nenhum Homem Jamais Esteve é o melhor ali, né, cara? Você não acha que o Gary Lookwood tá bem no filme? Eu acho. Sim. Eu acho que tá bem no episódio, cara. Se não, o Kubrick não teria chamado ele pra 2001, né? Do 2001, exatamente. Exatamente. Pra quem tá pensando quem que é o cara é o outro astronauta lá do 2001. Não, ele tá bem, cara, porque ele é ameaçador, né? Ele começa como um amigo do Kirk, e aí, de repente, o cara vai se tornando outra coisa, e ele consegue transmitir isso muito, muito por conta da falta de expressão dele, né? Uhum. Sim. Que é um tropo bem comum, né, de Star Trek, né? Uma entidade invisível que possui as pessoas, né? E quase viram deuses, né? Um negócio assim, né? Tem sempre uma coisa assim. E aí a outra a atriz ali é a Sally Kellerman, né? Que depois foi fazer MASH e tal, né? Até foi indicado pro Oscar e tudo. A Sally Kellerman, inclusive, uma curiosidade, ela é a voz da personagem Bronson na versão do Diretor de O Troco. Que na versão que foi pro cinema era o Chris Christopherson, né? Sim. Só que originalmente era uma voz vinda de um comunicador ali, de um interfone. Caramba. É legal você comentar isso, porque eu revi as duas versões do Troco, que eu gosto das duas. Eu revi umas 2 semanas atrás. Eu acho esse filme muito legal. Só o jabá, eu estou participando da edição do Blu-ray com as 2 versões, e eu escrevi o texto no livreto para a versão do diretor. Tá? Que legal, legal. Legal, hein? Legal. Finalmente vai sair no Brasil, então, né? Porque a versão do diretor não é inédita por aqui. Voltando ao espaço. Então, assim, cara, é um episódio muito bom e não tem o McCoy, né? Isso aí é engraçado. Isso que é estranho você assistir na ordem de lançamento, né? Porque não tem o McCoy, o Zulu tipo... Oficial de ciências, né? Não é um oficial de ciências. Eu acho que não tem a Uhura também, né? Se não me engano, não tem ela também. Eu não lembro, mas eu acho que não tem mesmo, não. Eu acho que não tem porque... você vê, quem é o piloto da nave é justamente o Gary Mitchell, né? Ele que é o piloto, né? Sim. Seria o timoneiro da nave, né? Porque fica ali, já fazendo essa analogia aí. E realmente, não tem a Uhura, não tem o McCoy. O médico é o Piper, né? O Piper, exatamente. E aí depois entra o DeForest Kelley, porque o DeForest Kelley tava meio relutante em fazer Star Trek, né? Ele não tava muito afim, não, depois que convencem ele ali. Adição ferrada, hein, cara? Pô, ele é muito bom. Nossa, o DeForest Kelley é sensacional, cara. Ele traz uma humanidade que precisava muito, sabe? E ele faz muito, às vezes, da voz do próprio espectador. Sim. De olhar para aquilo com um olhar um pouco mais cínico. Né, tudo aquilo, né? Do tipo, cara, eu não me lembro direito qual episódio que aí o Spock tava meio quase morrendo ali, aí só que o McCoy tá ajudando ali o Kirk na missão, né? Aí o Spock se recupera e fala com eles pelo comunicador, eu tô bem, não sei o que, aí o McCoy fala, Spock, você está bem? Aí ele falou assim, isso é irrelevante. Ele falou assim, claro, ia ser difícil matarem um computador, né? Essa dinâmica dele não aceitar a questão dos vulcanos, né, serem completamente lógicos e tal, porque ele é muito emotivo, né? O McCoy, ele é coração total. Então ele, como que eu vou aceitar conversar com um cara que é basicamente uma máquina, né? Não tem emoção nenhuma. É muito legal, isso rende diálogos excelentes ao longo da série, mas principalmente nos filmes. E aí volto a frisar isso, assim, que essas características, elas são muito mais, muito melhor, inclusive, desenvolvidas nos filmes. Inclusive no quarto, né, cara? Quando ele andando no hospital do século XX, né? Cara, que fantástico. Ele curando a mulher lá com... Você faz diálise? Não. Meu Deus, onde nós estamos? Na Idade Média? Não, toma essa pílula que ele cura a mulher. Beleza. E que se dane tudo que ele aprendeu no Cidade à Beira da Eternidade, né? Um dia a gente vai ter que falar dos filmes de Star Trek, cara. E me chama, viu? Me chama. Não, claro. Porque o livro do Cheddar, Memórias dos Filmes, eu também li. Aí, ó. Esse é o reforço aí. Então, eu acho assim, cara, a primeira temporada, eu vou dar um resumão aqui, depois vocês falam os preferidos, assim. Eu acho, cara, uma das melhores temporadas de Star Trek, todas as
séries, cara. Sim, porque sim. realmente os caras estavam muito inspirados, cara. O orçamento tava bom, né? Tava assim, razoavelmente bom. Você vê uma diferença que assim, os cenários são mais bem feitinhos, né? Depois a série vai caindo ali na questão de orçamento, né? E assim. E eles estavam os se caras... descobrindo também, né? O Tá. que dá pra fazer nessa série? Tipo, Jornada acaba se tornando um balão de ensaio pra muita coisa, que você podia fazer vários gêneros dentro da ficção científica. Você podia fazer ação, você podia fazer aventura, você podia fazer um troço medieval, você podia fazer o que você quisesse. Sim. Então essa possibilidade assim deixou, acho que todo mundo muito efervescente para criar coisas novas assim. E a primeira temporada ela tem os altos e baixos, obviamente, mas ela consegue lidar. Mas no muito saldo bem. geral, Ela cara. é muito boa. Saldo geral. Ela é muito boa. Vocês querem falar a listinha de vocês dessa primeira temporada aí? Eu posso começar você destacou aqui, aí, vamos Daniel? lá, vou pela ordem, tá? Então, vamos lá. Quem for procurar, já fica na Netflix, né, principalmente. Opa! Joga um pra cima, porque eu tô seguindo a numeração do IMDb. Então, vamos lá. Primeiro, Inimigo Interior. É um episódio que eu acho do cacete, sabe? Num momento, assim, que hoje discute-se muito, tá? Eu acho que até já se discutiu mais, agora tá caindo um pouco na banalidade, mas vamos lá, a gente tá falando do episódio que o Kirk é dividido em dois, né? Parte boa e parte ruim. E o que parece, assim, muitíssimo pueril, na verdade é bastante corajoso, porque as capacidades de comando e a sagacidade do cara estavam com a parte ruim, né? Então você precisa disso, né? Cara, nada mais junguiano para estar na TV em 66, né? Você precisa da tua sombra para ter a tua criatividade, para ter o teu ímpeto. Embora o Kirk do Mal quisesse só querendo pegar zoar, eu vou zoar. Só pegar a ordenança lá, né? Mas, enfim, um precisava do outro e tal. Episódio escrito pelo Richard Matheson, né? E um episódio importante também porque abriu, né, o bordão do McCoy, né? Está morto Jim. E a estreia do Toque Vulcano, né? Então, de vários aspectos, um episódio assim importantíssimo, mas eu acho, não é por isso, não é por nostalgia, porque eu considero a questão importante e logo no quinto episódio, pra mim, é bacana. Posso falar direto ou querem alternar? Não, pode falar. Eu queria. Peraí, deixa eu só falar um pouquinho então do episódio. Tá. Pode ser assim também, né? Que assim, cara, eu acho que eu falei isso aí que eu não. Assim, deu uma caída, cara, mas assim, é o episódio de Star Trek que eu mais assisti, cara. Por isso, você enjoou dele. Talvez. É que nem aquele crítico americano lá falando de Instinto Selvagem, né? Que ele percebeu que o filme era uma porcaria depois da 8ª vez que ele assistiu. Perguntas de mas assim, né, cara? E assim, é legal porque tem essa situação do Matheson. O Gene deu umas costuradas ali no roteiro, né? Mas essa situação limite do aquele cara que sente aquilo. Só ele que tá naquela situação, ninguém mais tá naquela situação igual, né? Tem essa cara do escritor aí no conto aí, cara. Muito interessante mesmo. No conto, no episódio. O meu próximo é o episódio 14, Equilíbrio do Terror. Puta que pariu. Esse acredito que todo mundo gosta. É um episódio que toca a estreia do Mark Lenard na série, né? Primeiro como Romulano, né? E assim, o momento em que os Romulanos são revelados, né? Então existe a guerra contra os Klingons, mas a guerra contra os Klingons é um negócio assim muito mais de beligerância. Contra os Romulanos é um negócio muito mais ideológico, né? Exato. Então, contexto de Guerra Fria, mas um contexto de Guerra Fria aqui nesse episódio que serve para hoje também, porque, afinal de contas, no momento em que esse embate se dá, começa o preconceito contra Spock, né? Então, isso é uma... Porque ninguém nunca tinha visto um Romulano, né? Exato. Essa é a grande coisa do episódio é essa. Ó, a gente nunca viu os Romulanos, a gente já esteve em guerra com eles, num momento muito particular. Foi uma guerra sangrenta, só que eles nunca se revelaram. E aí, de repente, quando eles têm esse primeiro contato, vê um Romulano pela primeira vez, caramba, é um vulcano. Sim. Né? E os caras já olham pro Spock. Cara, esse episódio é fantástico porque além de toda essa questão do preconceito ali com que o Spock vai sofrendo ao longo do episódio e que o Kirk dá várias alfinetadas em cima disso, né, na questão de, olha, a gente já evoluiu para além disso, a gente não tem preconceito, não faz parte da nossa cultura, né? O que é isso? Sim. O que tá acontecendo aqui? Sim. A gente tem o respeito mútuo pelo inimigo. E aí o cara que é um dos que tá ali junto com o Zulu, que é tipo o
copiloto ali, né, da nave, né? Sim. O navegador ali, ele fala que ele lembra da batalha anterior, né? Porque os parentes dele estavam envolvidos. Sim, a né, família assim, dele, né? perdeu a família. Então, exatamente. Cara, assim, fala aí. Não, o engraçado é que o George Takei, né? Ele passou por uma circunstância parecida, né? De ter sua família levada, né? Para um campo de concentração. Então, não era chamado de campo de concentração, mas basicamente. Porque era nos Estados Unidos, não era, né? Exato. Nem aqui no Brasil também não tinha, né? Então. Cara, acho esse episódio demais, assim. E é o episódio que estabelece, basicamente, como vão ser as batalhas, né? Como que as batalhas de Star Trek, elas são muito mais na cabeça do que exatamente ação. Exatamente. E como que elas conseguem ser extremamente eficientes dessa forma. Como que é tenso, sabe? Como que... Cara... Eu acho assim... Só que assim... Ele é tipo Maré Vermelha, né, cara? Pra quem... o Rafael escreveu no artigo do Formiga que é o Caçada ao Outubro Vermelho em Star Trek. O Caçado ao Outubro Vermelho em Star Trek, eu acho mais a Ilha de Khan. A sequência toda ali no... Porque, cara, pra mim, assim... ele é bem movimentado, cara, e ele é talvez o mais tenso de toda a série clássica, cara. E tem esse duelo dos capitães aí das naves aí, cara, tanto que... Cara, eu acho espetacular. É um do meu top 5 esse episódio. Sim, aí, cara, e é uma alegoria à Guerra Fria, né? Totalmente. Porque a qualquer momento alguém pode apertar um botão e botar o fim em todo mundo aqui. Tô esperando aqui o cara me atacar e ele tá esperando eu atacar primeiro. Então como é que vai ser? E um tenta adivinhar o outro ali. Esse episódio é espetacular. É muito bom. E esse episódio... dois caras em cada nave dando pilhas pros capitão, né? Tem que não sei o que. Tá. E esse episódio é revisitado na série mais recente de Star Trek, né? Que é Strange New Worlds. E coloca como se o pai que estivesse naquela situação. É muito interessante, cara, porque é um episódio que a primeira vez que eu vi, eu fiquei meio assim, porra, é foda, né? Porque a série tá basicamente falando que o pai que teria colocado tudo a perder. O pai que teria ferrado com o negócio assim de um jeito absurdo. Né? Quem tinha que estar lá era o Kirk. Sim. E é interessante por conta disso. É interessante. Ele promove umas discussões e ele recria várias situações do episódio. É bem legal. Se não me engano, é o penúltimo ou último episódio da primeira temporada de Strange New Worlds. Acho que é o último episódio da primeira temporada. Inclusive aparece o Pike com a roupa dos filmes, né? Com aquela roupa vermelha, aquela golinha branca. Que eu acho bem legal aquela roupa, mas ela é muito militar, né? Mas eu acho legal, assim. E só complementando, então, porque, pra quem não sabe, que os vulcanos e os romulanos têm a mesma descendência, né? Ascendência. E Daniel, quer falar mais alguma coisa? Não, só eu não lembro se eu falei no começo, mas esse é o episódio 14 na ordem de exibição. Vai, manda aí. Próximo, assim, tô tentando contemplar todas as coisas legais da mitologia de Star Trek, com episódios bons, obviamente, né? Então, O meu próximo episódio 19, Amanhã é Ontem, que lida também com outro tropo muito bacana, muito que legal. é a viagem no tempo, né? Me lembro quando eu vi esse episódio pela primeira vez, talvez eu já tivesse visto quando era moleque, mas quando eu já tava mais grandinho, eu peguei e fui assistir esse episódio e não lembrava como é que ia terminar, né? Porque, para quem não lembra, a Enterprise, ela viaja no tempo, né? Ela chega ali final da década de 60, ela é interceptada mais ou menos por um caça, e para salvar a vida desse piloto, os caras têm que levar esse piloto para a Enterprise. Mas aí fica a dúvida, esse cara viu coisas do futuro, ele não pode ser devolvido, né, para... Simplesmente, exato. E aí, beleza. Aí rola todo aquele dilema, como é que vocês vão fazer, sabe? E acho a solução, pelo menos achei na época, né? E isso ficou na minha cabeça. Achei a solução maravilhosa, então eu precisava falar desse episódio porque não me lembro se teve um anterior a falar de viagem no tempo, mas esse me marcou. Teve aquele episódio que eles sem querer voltaram no tempo, né? Qual? Teve um episódio... Antes desse? Mas é antes desse? Eu acho que não. Tem certeza que não é, cara? Assim, ele é o... Não é o tempo de nudez? Mas volta no tempo? Não, o tempo de nudez. Eles voltam 3 minutos antes de todo mundo começar a ficar meio louco. É verdade. É verdade. Como se fosse...
Mas não é o foco do Não, o mote não é a viagem no tempo. não é o paradoxo. Inclusive, Não, esse episódio é escrito pela DC Fontana, né? O Amanhã é Ontem. Muito ótimo episódio, hein? É muito bom esse episódio mesmo. Mais algum aí, Daniel? Tem, cara, tem. A primeira temporada? Manda aí. Acho que eu listei 5 só da primeira temporada. O próximo é a Semente do Espaço por motivos óbvios, né? Episódio 22, apresentação de Kang Noonien Singh, né? Que se tornou um ícone. Cantor? Grande cantor? Parece o nome de cantor. Dentro dessa mitologia assim, uma figura muito destacada. E um episódio muito bacana porque fala para nós, que era o futuro, mas era o passado, né, do pessoal ali da Enterprise. Então, entender esse meio de campo da Terra, com eugenia, sabe, com uma grande crise que precisou se passar para depois chegar naquele mundo utópico da Federação. Acho super legal esse episódio, acho a discussão bacana, e ele ainda tem o mérito de ter originado aquele que para mim é o melhor longa, para muita gente acho, né? O melhor longa com os personagens da série clássica. Episódio 22. Excelente. Mais algum, Daniel? Manda aí. Tem mais 2, eu acho. Peraí. Esse é o 22... não, só tem mais um. Claro, né? Agora vocês sabem qual é. Episódio 28, Cidade à Beira da Eternidade, novamente lidando com Viagem no Tempo, escrito pelo grande Harlan Ellison. É claro que o roteiro original do cara era bem diferente, né? Ele mesmo brigou pra cacete a respeito disso, mas ainda assim rendeu um episódio muito bacana, paradoxo temporal, sabe, situação dramática. É um episódio assim que vira e mexe, só de falar dá vontade de rever, cara. Cara. Não, ele é fantástico. Esse episódio aí, ele é fora da curva pra ficção científica. E ele depois acaba se tornando um tropo revisitado em Jornada nas Estrelas e em séries que também se baseiam um pouco em Jornada nas Estrelas. The Orville, inclusive, tem um episódio que lembra bastante. E, cara, é um episódio que termina e te destrói no fim, né? Porque você termina ali, caramba, que dilema moral absurdo que o Kirk teve que enfrentar. Exato. Acho que da série é um dos maiores dilemas mesmo que aconteceu, cara. Sim, eu acho que é um episódio que pra quem... de todos os episódios que a gente falar aqui, o cara não quer ver tudo isso. Cara, esse é o episódio que eu falo. É obrigatório. Você tem que conhecer. Se você gosta de ficção científica, esse episódio você tem que... Inclusive dizem que esse é um episódio que salvou a série, né? Pra ser renovada, né? Esse episódio... eu não sei, cara, se isso procede tanto, né? Mas enfim, a gente tá falando a lenda do que... É uma lenda, como eu falei, dizem, né? Mas a gente não tem certeza. Porque assim, cara... Viagem no tempo, né? Aquela coisa bem... Só que assim, começa assim de um jeito que você não vai imaginar que vai parar lá. Naquele local, né? Muito interessante, cara. E o Guardião da Eternidade aparece até em romances, né, de Star Trek, né, cara? Sim, depois acaba virando uma ideia reutilizada. Ele aparece... Não é nem uma máquina e nem um ser vivo, né? Que nem ele mesmo fala ali. Uma composição estranha, assim. Ele retorna em Discovery, né? Discovery usa o Guardião da Eternidade de um jeito bem, bem criativo, inclusive. Eu não vi Discovery, cara. Só citando mais alguns episódios da primeira temporada, a gente citou ele, mas vale reforçar a coleção, né? Episódio 11 e 12 da primeira temporada. Que começa muito interessante, né? Que é o Spock afrontando ali o Kirk. Sim. Aí a gente vai entender, né, o passado do Spock ali e tal. O Corbomite Maneuver é o 10º episódio também. Eu gosto desse episódio, eu acho ele divertido. Qual que é esse aí, você falou? O Ardil Corbomita, sim, que tem o irmão do Ron Howard, né, cara? Que sim, né, cara? Exatamente. É muito legal, cara. A hora que revela ele é muito bom. Muito legal. O Clint Howard, né? Clint Howard, exatamente. Que depois aparece em todas as séries de Star Trek e várias séries de ficção científica. Várias espécies e tudo. Nossa, demais. Ele apareceu até em Picard, cara. Ele tem uma aparição em Picard lá. Ele faz um alienígena todo muito bem maquiado, né? Quase você não reconhece o cara, mas ele tá lá. Arena, que todo mundo conhece pelo meme, né? Esse episódio. Pelo meme, mas a gente tem que discutir a coreografia, né? Então...
Pois é, cara. Esse episódio ele é O que complicado. aconteceu, cara? Esse episódio é complicado porque o bicho ele é muito lento, né? Aí, Episódio muito legal, mas... Mas a ideia do episódio é muito boa. Eu acho que é um episódio mais de conceito do que qualquer outra coisa. E é um episódio que eu recomendo mais pra quem já tá mais habituado à jornada, né? O cara já viu vários, aí o Arena dá pra encarar. Não é um episódio... Que é o 18, né? É o episódio 18 da primeira temporada. Tem mais um aqui, é o Devil in the Dark. Ah, sim, eu revi. Quando você falou, eu revi o episódio. Sim. Muito bom mesmo. Um episódio muito bom, cara, que ele fala ali de uma situação muito extrema, né? Os caras, uma mineração ali, de repente eles descobrem uma criatura, começa a matar os mineradores e a Enterprise vai lá para investigar. A princípio uma coisa boba, parece, né? Uma coisa pois é. episódica, né? Eles chegam lá, o monstro da semana, no caso, né? É uma criatura totalmente nova, que eles nunca viram, né? Uma criatura à base de silicone, e não à base de carbono. Que o McCoy tem uma frase ótima, que ele fala que ele é médico, não é pedreiro, né? Ah, o McCoy sempre tem essas frases, né? Eu sou médico, não sou engenheiro, eu sou médico, não sou pedreiro. E isso daí acaba virando piada depois interna em vários outros momentos de outras séries de Jornada nas Estrelas. E aí eles têm que enfrentar esse dilema. Pô, uma criatura nova, a gente realmente... Ela é a vilã desse episódio? Não é, né? Porque o vilão somos nós. Nós invadimos o espaço dela e ela só tá se defendendo. Uhum. Então é um episódio que também lida com um dilema moral muito bom, cara. Eu gosto bastante. E o Errand of Mercy, né? Que... Como que é o nome desse episódio em português mesmo? Qual que é o número aí? É o episódio 26 da primeira temporada, é o episódio que aparece o Kor, né? Interpretado pelo Missão da Misericórdia. Missão da Misericórdia, que é interpretado pelo John Colicos. Kor é um dos Klingons mais legais da franquia. É muito bom esse episódio. Ele tem conexões com toda a mitologia Klingon que depois vai ser trabalhada lá em Deep Space Nine e na Nova Geração. Então é um episódio bem interessante assim para introduzir alguns conceitos dos Klingons e traz um dos Klingons mais icônicos, né, que é o Kor. Exato. E um que a gente citou brevemente, né, o Tempo de Nudez, né, o Naked Time, pela participação do Sulo, que é ótima. Cara, que aí brincam, né, com esse negócio que o cara fala assim, cada semana você tá com uma profissão diferente, uma coisa que você gosta diferente, né? No caso aqui ele é espadachim, né, nesse episódio. É uma piadinha que ele conta, que ele fala que os caras queriam que ele lutasse com uma espada samurai, aí ele falou, pô, mas isso daí é extremamente... né? Caricatural, né? Só que exato, e tal. Aí ele falou, não, mas eu sei esgrima. Aí o cara, você sabe esgrima? Sei, eu posso lutar com uma espada de esgrima e tal, Toledo Salamanca. O cara, beleza, então a gente te dá essa espada aí. Aí o cara saiu da sala e ele foi procurar na lista telefônica, aula de esgrima. Putz, cara. Assim, eu acho que os episódios que eu não gosto tanto de Star Trek da primeira temporada, cara, são aqueles episódios meio harém, sabe? Tipo, as mulheres de não sei o quê, sabe? Essas coisas que eu acho meio besta, cara. Mas eu gostei da seleção de vocês. E assim, cara, um episódio que eu tenho que falar, cara, que começa de um jeito aleatório e tão, assim, louco, é aquele A Licença. O Shore Leave. É muito bom, cara. Esse episódio tem uma frase que eu levo pra minha vida. O pessoal fala pro Spock, né? Pô, Spock, vamos lá, né? Você vai se divertir, vai fazer um monte de coisa, não sei o que, mas eu quero descansar, eu não quero ficar... Qual o objetivo se a gente tá aqui pra descansar, eu ir, sei lá, jogar futebol, fazer qualquer coisa pra me cansar? Eu não quero ficar cansado, eu quero descansar, então eu vou ficar por aqui mesmo. Não, o final é surpreendente, assim, o McCoy chegando lá, cara, é muito bom, cara. E essa tem uma das mais bonitas da Emília... não vou lembrar, então nem vou citar aqui. Vamos pra frente. De atrizes? De atrizes participantes. Cara, a capacidade de jornada de trazer atrizes bonitas pros episódios era inacreditável, assim, era tipo o Bond Girl nos filmes do 007, né? O Roddenberry era meio ladies man também, né? Ele era, né? Ele tinha essa fama. A Uhura, a própria Major Barrett, sabe? Sim. Tem mil histórias aqui, né? A Uhura, inclusive, gerou mas a gente não falou sobre isso, né? Que os produtores não queriam ela por ser negra e tal.
E o Gene bateu o pé, falou, não, ela vai sim. Porque teve uma série que ele tentou e tiraram quase que a personagem era negra, e ele falou, então, tchau. Não, ele falou, então se ela for embora, eu vou também. Aí os caras, não, então vai, né? E se tornou realmente uma personagem icônica, mas ela não se via dessa forma, né? Ela não tinha ideia do tamanho que era a personagem que ela estava fazendo. Tanto que ela ficava se sentindo meio diminuída. Tipo, eu não faço muita coisa na série e tal. E ela queria sair, e esse lance dela querer sair vazou pra imprensa. Saiu na imprensa que ela queria sair, o Martin Luther King mandou uma carta pra ela. Falou, não, você não sai não, cara. Você tem noção do que é você aí dentro dessa nave? E aí ela entendeu o que era a importância da representatividade. O nome da atriz é Emily Banks. O nome da atriz que eu tava tentando lembrar o nome. É uma das mais bonitas que apareceu aí nessa jornada aí nas estrelas. Quem sofria um pouco com isso foi o nosso querido Chekhov, né? Que ele entra depois, né? Ele entra na segunda temporada. Sim, vamos entrar já na segunda temporada. Porque tem uma história justamente sobre ele vendo todas essas mulheres bonitas de pouca roupa, cara. Ele era muito novo. E ele deu umas declarações assim que era difícil. Eu olhava pro lado, assim, as meninas com uns vestidos curtíssimos, assim, e, tipo, ele ficava muito... Novidade, né, da segunda temporada é justamente o Walter Koenig, né, que entra como Chekhov porque os produtores queriam alguém que fosse parecido com os The Monkees. Isso. Tinha uma coisa, né, de ser parecido com um cara de banda, né, por isso que ele tem isso. As duas coisas, na verdade, né, parece que um jornalista do Právida tinha visto um episódio de Star Trek que falou assim, como uma sociedade que se propõe igualitária não tem um russo, né? Mas tem essa questão de procurar um rosto que conversasse com o público adolescente. Mais jovem adolescente, Tanto que ele fala que as cartas que ele só recebia carta de criança e de adolescente. Inclusive depois, já velho, ele só recebia carta de criança e adolescente. E foi nessa época, foi na segunda temporada que começou, que o Gene fez com a parente do Daniel aí, aquele manual, né, de como escrever Star Trek, né? Sim. A partir da segunda temporada aí, né? Que isso aí foi ideia do Asimov, né? Que, por sinal, foi um dos caras assim que manteve o prestígio da série alto, né? Falando que agora existe ficção científica de verdade na TV. Mas é importante falar, cara, que assim, Star Trek já estava no fio da navalha no final da primeira temporada, né? Apesar da emissora estar sempre falando que, não, porque nós temos isso e aquilo, não sei o que lá, um grande prestígio, não sei o que lá, claro que tudo isso pensando no patrocinador e tudo mais, só que o Instituto Nielsen lá não estava entregando números assim tão animadores para a série continuar. Não estava tão bem assim, Exato. Né? E aí que o fandom entra, né, cara? Agora você imagina, hoje o nego tem preguiça de mandar a porra do e-mail, mandar um WhatsApp, mano. Esse povo mandava carta. Né? Tem que escrever, gente. Que tem a história que ele pediu pro pessoal do fandom começar a mandar as cartas, né? Aí o pessoal... Tem um casal, que eu não lembro o nome, que, tipo, chegou e falou assim, gente, mandem aí, porque a gente precisa de, sei lá, 100 mil cartas aí pra sensibilizar a galera pra não cancelar a série. Né? É tipo juntar tampinha de latinha pra conseguir uma cadeira de rodas. Né? Exato. Mas esse casal é histórico, cara. Eles aparecem em vários documentários sobre a série e tal. Eles realmente tiveram essa importância aí. E, pô, a série ela sempre teve no final da navalha. No final de todas as temporadas, né? Na terceira realmente não sobreviveu. Mas depois volta justamente por conta disso, por demanda popular, né? Porque... Mas a NBC também, ela era meio besta, né? Porque eles colocavam a série em horários que não dava pra galera que realmente queria assistir a série assistir. Exato. Esse foi um dos problemas, foi para uma sexta-feira à noite, né? Sim. Na terceira temporada foi pior ainda, porque foi pra sexta-feira, 10 horas da noite. Exatamente. Já estão pedindo, não assistam, tá? Que a gente quer cancelar. Então, quase isso, cara. Então, a segunda teve essa troca de horário, né? Troca de dia e horário, né? E foi pra sexta, 8 horas. Também, né? Que aí o orçamento caiu, né? Foi caindo, a cada temporada foi caindo, mas a segunda, cara, ela tem grandes momentos. Cara, eu acho que começa muito alto, assim, a segunda temporada. É a Mock Time, né? Que é um episódio importantíssimo pra mitologia dos vulcanos. Traz muita coisa do que a gente conhece do Spock e tal. É um episódio interessante. Assim, eu acho que a primeira temporada, isoladamente, ela tem excelentes episódios, né? A gente falou vários aí que vocês citaram.
A segunda, eu acho que ela tem, não, talvez nem tantos excelentes episódios, mas assim, ela como é que é? O grosso do universo de Star Trek tá muito bem calculado e mostrado aí, cara. É porque ela encontrou uma voz, icônica, né? Começa a ter muita coisa icônica aí, né? Ela encontrou uma voz mais forte. E aí, a partir dessa voz, ela conseguiu trabalhar episódios incríveis, assim, tipo a Mock Time. Aí depois tem o Espelho, né? O Mirror Mirror, que é o episódio do Universo Espelho, que é um... Já vai fazer a lista já? Vocês já vão mandar a lista? Eu acho que já podia, porque senão vai ficar muito... Manda aí, então, Alexandre. Os melhores episódios a gente fala um pouco de cada um, vai. Então, o Mirror, cara, é um episódio muito bom. O Mock Time não vai falar nada, cara? Vamos falar da Mock Time. Cara, o Mock Time é um episódio importante, eu gosto, mas é um episódio que eu enjoei de ver. Então, a mesma coisa do crítico. Cara, é um episódio que eu enjoei de ver e sei lá, assim, mas eu acho importante, né? Não dá pra falar se não citar esse episódio. Porque fala muito da cultura vulcânica. Sim, é importante, né? Pra gente entender como que funciona muitas questões ali da... Porque a própria noiva dele, né, que aparece nesse episódio também, o jeito que ela lida com a situação é bem lógica, né? Então é bem interessante a solução ali. Aí você ia falar do Mirror Mirror? Eu não sei de vocês, assim, o que vocês acham no Universo Espelho? Vocês gostam? Eu gosto. Tanto que também. ele estava aqui na minha lista, episódio 4, tá? Na Netflix. Não, temporada 2 já não junta um, então é episódio 4 mesmo, é isso aí. Porque assim, mais um lance que faz parte da mitologia de Star Trek e é bacana, né? Que é o lance do universo paralelo, né? Isso eu acho super legal, acho muito bacana, acho um episódio tenso também, porque os caras chegam lá de um jeito assim muito aleatório, né? Muito por acaso, falei, caramba, como vai reverter essa situação? E eu não sei vocês, cara, mas eu acho que em tudo que a gente consome de coisas fantásticas, quando aparecem versões alternativas de personagens estabelecidos, pra mim automaticamente já ganhou minha atenção. Né? Agora o resto, metade do trabalho já foi feito. Já ganhou. Mirror pra mim é exatamente isso, cara. Você vê um negócio que você já tinha na cabeça como benevolente, sabe, virado do avesso, assim. É tipo o Terra 2 do Grant Morrison da Liga da Justiça, cara. Quase isso mesmo. Tão bom quanto. E é interessante por trabalhar, assim, o pior da humanidade, né? Sim! As piores, se Jornada é sobre as melhores características, o Universo Espelho é sobre as piores características, né? É interessante, é um conceito que eu gosto também, mas ao longo do tempo eu acho que ele não soube ser tão bem utilizado, assim. Que é mais do mesmo, né, cara? Exato, aí fica meio repetitivo. Aparece de novo o Universo Espelho, novo episódio de Cavanhaque, né? Sim. Tanto que na nova geração não tem, né? Mas vai ter no Deep Space Nine, né? Eles pularam uma série pra ter a mesma história. Deep Space Nine eu acho que trabalha bem o Universo Espelho, porque eles criam uma história. Que cada temporada tem um episódio que vai avançando essa história. Então, toda vez que a gente volta para o Universo Espelho deles lá... É um outro capítulo daquela historinha. Exato, é muito legal isso. Aí eu acho que eles souberam trabalhar legal, sabe? Mas ainda assim, meio que dá uma cansada, né? Já que a gente tá aqui no comecinho, cara, o que vocês acham do Lamento de Adonis? Eu acho bem interessante, cara. Eu acho que o conceito é legal, cara. Sim. Tipo, é uma divindade e tal, e o cara tá perdendo poder e tal, tipo, visitou a Terra. As ideias são sempre legais, né, cara, no geral. E eu acho que o ator segura, cara, esse cara aí. Acho bacana. Tirando umas aberrações, tipo, da terceira temporada, tipo, Cérebro de Spock, cara, eu acho que na sinopse, as coisas, elas são muito bacanas, né? A gente só tem que ver como é que desenvolve. Mas esse aqui eu acho bacana, cara. Eu acho bacana. É um episódio legal. E o Nomad, eu acho um episódio... Que é o que deu origem, quase, ao filme, né? Qual? The Challenge. Sim. É o episódio que o primeiro filme é basicamente um remake desse episódio, né? Sim. E que o primeiro filme, cara, eu até tenho um vídeo que eu coloquei no canal do Cine Alerta faz muito tempo sobre o primeiro filme. É um filme que ele é complicado, assim. Eu acho que ele... Então, depois a gente fala do filme. Vamos seguir aqui, cara. E por ser um roteiro que já é um negócio recalchutado, né? Acho que piora um pouco ainda a aceitação, mas depois com o tempo eu gostei mais do primeiro filme depois com o tempo. E esse episódio eu acho ele ok, cara, não é um episódio que... Não, mas assim, era bom citar porque, né,
Sim, por esse motivo. Sim. Exatamente. É um conceito que é isso que o Daniel falou. O do Adonis também é isso. É um conceito interessante, mas a forma como ele é desenvolvido fica meio pelo caminho, sabe? Eu acho que esse é o Eu caso. acho que o do Adonis, por exemplo, é melhor do que esse daqui, né? Não, o Adonis é melhor que esse. Que é o episódio também que o Scott leva mais porrada, né? Ele tá caindo toda hora nesse episódio. Vai, manda outro próximo episódio bom aí. Pula pra lista do Daniel. Daniel, beleza. Vamos, a gente fala, o Mirror Mirror, né, que é o reflexo no espelho, o episódio 4, vamos pra Máquina da Destruição, que é o episódio 6. Esse é fudido. Eu tinha certeza que você ia falar dele, por isso que eu joguei pra você. Porque não tem como. Se você pulasse esse episódio, essa lista... É briga, hein? Não tem como, cara. É Guerra Fria, mas ao mesmo tempo vai além. Cara, né? aqui você vê que também a Federação não tem só cara bonzinho. Sim. Aqui é um cara bem lazarento. Essa coisa, isso aí me fascina demais, cara. Os caras encontraram uma máquina que eles não sabem de onde que tá vagando no espaço, pode ser uma coisa destruidora, cara. Eu adoro esse tipo de coisa, cara. E um tropo, assim, que tá nas boas narrativas de ficção científica desde sempre, né, cara? Eu vejo um paralelo na Máquina da Destruição com aquele episódio do Burgess Meredith no Além da Imaginação, todo mundo lembra, né, do óculos que quebra, né, entendeu? Não, esse também, mas tem o dos pistoleiros também que tomam a poção para ter a pontaria infalível, né? E os dois pistoleiros no final descobrem que eles estão tomando a mesma poção, né? Esses dois episódios de Além da Imaginação mais a Máquina da Destruição aqui mostra que é o seguinte, cara, você pode ter um bagulho mega foda na tua mão, uma tecnologia ferradíssima e tal, ou um recurso ferradíssimo e tal, mas se você usa para fazer mal para os outros, cara, isso vai se voltar contra você, então todo mundo perde, né? Eu acho essa convergência de ideias dentro de um contexto de Guerra Fria, mas que não precisa exatamente falar somente disso, fora de série, né? Não, e o cara lá, o outro, não é um capitão, né? O cara tem uma patente maior do que a do Kirk, né? Comodoro, né? Puta que pariu, cara. Mas isso daí depois acaba voltando muito, né? Dessas patentes altas, tipo Comodoro, Almirante, os caras sempre tem umas motivações meio esquisitas, né? Sim. Nova Geração já lida com isso, e aí Deep Space Nine aprofunda mais ainda. Vamos citar Jornada para Babel? Putz, também entre os meus episódios favoritos também, cara. Porque não tem como, né? Não, esse começo é fantástico, cara, da segunda temporada. Sarek e Amanda, né? Os pais do Spock aparecendo ali no episódio, e aí o Mark Leonard, né, que tinha feito o Romulano lá no episódio da primeira temporada, voltando, porque era bom demais para desperdiçar o cara, né? Exatamente. Então ele seguindo volta. Carreira agora. E aí, ele repete esse personagem nos filmes e até na Nova Geração, né? E na Nova Geração ele tá demais, cara. Ele tá muito bem, né, na participação dele na Nova Geração. É um atorzaço, mas nesse episódio ele não demonstra tanto isso, mas depois a gente vê que o cara é muito bom. E... cara, é isso, assim, não é um episódio que eu acho fundamental, não, sabe? Mas ele tem uma coisa meio de policial, né? Vindo às origens aí do Roddenberry, não tem essa coisa meio policial. Sim, e tem a questão de introduzir muito do que é o Spock, esse diálogo interno dele entre o lado humano e o lado vulcano. É muito legal. Posso falar o próximo? Vai, Daniel. Vai lá. Vamos lá, eu vou até fazer uma ponte, cara. Puta, tá muito louca essa discussão, porque uma coisa encaixa na outra. Vamos lá. Episódio 9. Engraçado que eu na hora que eu fui relacionar, eu percebi que tava sempre dentro dos 10 primeiros, né? O episódio 9, Metamorfose. Olha onde nós encontramos o inventor da dobra espacial, né? Zefram Cochrane. Sim. Que depois fizeram aquela lambança em Primeiro Contato, né? Que até hoje eu não entendi por que fizeram aquilo. Eu adoro o Primeiro Contato, mas eles entram numa contradição absurda ali. Totalmente. Muito. Para quem não sabe, né, Star Trek trabalha com o conceito de dobra espacial para explicar as viagens interplanetárias e tal. E em determinado momento, os personagens ali da série original, elas encontram esse inventor da dobra, que não era terráqueo, era alfa centauriano, mas
para todos os efeitos é humano e tal. E ele estava vivendo ali conservado, porque já era para ele ter mais de 100 anos, ali num planeta, e ele tinha sido levado por uma entidade que parece ter saído de um conto do Isaac Asimov, né? Aquele negócio que é uma nuvem, né? E uma nuvem que se apaixona pelo cara, né? Por que eu falei que esse episódio ele lembra aí, falaram do Sarek e a Amanda, que são pais do Spock? Porque esse episódio ele lida diretamente com uma questão que é o lema vulcano lá, né? Que é infinita diversidade e infinitas combinações, tá? Esse episódio ele versa sobre essa questão da diferença, porque o Zefram Cochrane ele rejeita com todas as forças o amor dessa forma de vida que ele simplesmente não entende, né? E é só no final vai ter uma espécie de Deus Ex Machina para resolver a treta dele. Sim. Mas Só que, de uma certa forma, toda a discussão aberta dentro desse episódio, eu acho que é muito interessante dentro dessa questão vulcana. E, assim, mais um grande momento de Star Trek, que depois, em Primeiro Contato, né, que é ao longo da nova geração, eles mostraram o Zefram Cochrane completamente diferente, terráqueo, bebum, mais para um Doc Brown do que para aquele grande da série clássica. Mas, tudo bem, né? Eu acho divertidíssimo. Eu acho muito divertido o Zefram Cochrane de Primeiro Contato, mas é contraditório completamente ali, né? E sem falar que o próprio Primeiro Contato, ele mostra o Primeiro Contato com os vulcanos chegando na Terra, quando na verdade, pela série clássica, nós tínhamos os centaurianos fazendo essa ponte. Sim. Né? E depois, o que acontece em Primeiro Contato é que é realmente encarado como cânone, né? Volta em Enterprise e tal. É sobre essa questão aí. Cara, tem um que eu vou falar logo dele, que eu não sei se vocês vão falar, porque é um episódio muito diferentão, né, de Jornada, que é um episódio que é uma comédia, que é o Trouble with the Tribbles, né? Que é o episódio que eu gosto bastante, cara. Eu também gosto. Cara, eu acho divertidíssimo, e é dele um dos meus momentos preferidos do Scott, que eu falei no começo do programa. Que é quando ele entra numa briga, que o pessoal começa a falar mal do Kirk, né? Aí eu acho que é o Chekhov que fala, a gente tem que ir lá defender o Kirk. Eles não podem falar assim do capitão, não sei o que. Aí o Scott, não, calma, que isso? Não, a gente não vai se render a essas provocações, isso fica tranquilo, deixa o cara, ele não sabe o que ele tá falando, né? Aí ele fala mal do Kirk de novo, aí o Chekhov de novo, né? Mas isso não é possível, a gente não pode deixar isso acontecer. Aí o Scott, não, calma, a gente é melhor que isso. Aí o cara fala mal da Enterprise. Chama a Enterprise de banheira velha, não sei o que lá. Aí o Scott, não, agora eu não aguento, né? E começa uma briga no bar lá. Aí depois o Kirk vai perguntar o que aconteceu, né? Aí ele reúne todo mundo ali. Então, gente, o que vocês fizeram? Por que vocês foram fazer isso? Que vergonha, não sei o quê. Aí o Scott pega e fala, não, é porque os Klingons começaram a falar mal do capitão. Aí ele, entendi, vocês foram me defender, então. Não, capitão. Quando eles começaram a falar mal do senhor, eu falei pro Chekhov, não se mete na briga, não sei o que. Aí o Kirk, mas eu tô confuso, né? Se não foi por isso. Não, capitão, eles falaram mal da Enterprise e não aguentei. Aí o Kirk fica mal, caramba, né? Quer dizer, falar mal de mim, beleza, mas da nave não pode, né? Sim. Então é muito divertido, e esse episódio ele é muito doido, né? Ele tinha tudo pra ser um troço odiado, por quem se leva a sério demais e tal. Mas eu acho ele muito divertido. Então, ele muito divertido. Pra mim, ele é aquele exemplo que acontece, e assim, pra mim um dos melhores episódios, melhores filmes do Star Trek é o Volta Pra Casa, né? Sim, e esse aqui tem essa comédia. vibe porque assim, ele mexe com comédia, só que ele fala, por exemplo, de um alienígena que tem uma biologia única aí no universo aí do Star Trek. Aí ele ainda brinca com esse negócio da tensão entre os Klingons e a Federação. Tipo, se passa numa estação espacial meio assim, né? Tipo, porto aberto, né? Então ele tem muito de Star Trek nele. E ele é uma comédia, cara. Então acho que é por isso que ganha muita força o episódio. E ainda rendeu um dos melhores episódios de Deep Space Nine, né?
que é igualmente divertido e, cara, dos 30 anos de jornada é muito bom, recomendo, esse daí eu recomendo bastante. Gosto igualmente, igual a vocês aí, porque realmente, já, o que precisava falar já foi falado, é a questão do humor, é um episódio que se destaca, um episódio querido, né? Eu lembro quando eu vi, esse episódio me marcou tanto que eu lembro quando eu vi criança, cara, entendeu? E aí eu lembro que quando acabou, sabe, eu fui contar pro meu irmão, falei, porra, mano, os caras estavam xingando a Enterprise e não sei o que lá. É muito legal isso. Não, e quando o McCoy chega descobrindo como é que é pra matar os bichos, cara, tipo, depois que a treta toda arrumada já. E tem uma história engraçada aí da cena que o Kirk tá inundado de pingo, e aí começa a cair os pingos na cabeça dele. Que os caras, dá a impressão que os caras estão jogando mesmo na cara. Então mesmo. É porque o pessoal da cenografia ali, que era amigo do Shatner, resolveram sacanear ele. Ficam jogando nele. Tanto que tem horas assim que ele meio que olha pra cima, meio que pra olhar pros caras. Para aí, galera. Vocês, pô, não, gente, é incrível. Nitidamente você vê que é a zoação dos caras, né? Eles estão se divertindo fazendo o episódio, né? Mais algum aí? Vamos lá. Da segunda, parei. Eu também, assim... Marcus Daniels, né? Um dos diretores ainda. Aliás, a segunda temporada só teve 2 diretores que ao todo fizeram 18 episódios, né? O Mark Daniels faz episódio pra caramba nessa temporada sim. aqui. E aquele Joseph Pevney, né? Isso, exatamente. São os que mais dirigiram mesmo. Cara, tem um da segunda que até tinha comentado com vocês dois, que é engraçado, que é aquele lá da mulher grávida, que é a Julie Newmar, que dá 2 tapas no McCoy e depois ele retribui, né? Cara, é absurdo aquilo lá, cara. É o episódio 11 da segunda temporada, que é a criança da sexta-feira, que seria a tradução. É o futuro dos anos 60, né, cara? Que é mais um episódio que tem os Klingons e, cara, é bizarro, a cena é bizarra, cara. E a melhor de tudo, depois que, tipo, é porque assim, gente, tem uma situação lá que a mulher não pode ser tocada, senão ela vai ter que, obrigada a estar com o cara, né? Aí, depois da confusão lá com o McCoy, ela pega assim a mão do McCoy e fica com a mão segurada. Nisso passa o Spock, ele só dá aquela olhada assim, tipo... assim, não fala nada, cara. Tipo, ele pensando, eu não vou me envolver nesse negócio, e ele sai, cara. É brilhante aquilo lá. Episódio escrito pela DC Fontana, né? Olha. Tem um episódio que eu acho que é importante a gente falar. Deixa eu só lembrar qual que é o... É o Piece of Action, que é o... que os caras deixaram um livro sobre Chicago dos anos 30, dos anos 20 no planeta. Putz, é muito legal. Nossa, esse episódio é muito legal. Mesmo, cara. Esse episódio é bem legal. É bem legal. Eles vão pra um planeta que é total dominado pelos gangsters, né? Sim. Não, e aí o Kirk, aos poucos, ele também vai virando né? Isso aí que é bacana no episódio. Ele vai começar a usar, falar que nem os caras, andar que nem os caras, então é bem... E fala uma coisa legal da questão da primeira diretriz, né? Ele brinca com esse negócio, mas ele usa bem, né? No humor. Você sabe que esse é um episódio que ele não é muito bem aceito, não, né? Ele é um episódio que o pessoal não gosta muito dele, não. Mas eu acho que ele faz bem essa parte, né? Não, eu gosto, eu acho legal. E entra muito naquilo que a gente comentou de como que Jornada estava disposta a criar as mais diversas histórias, dos mais diversos gêneros, e dentro de uma situação de ficção científica. E o episódio é um episódio gangster, né? Exato. É que eu acho que depois ficou repetitivo. Como muitos aqui, por exemplo, aí começou no Western, né? Aí começou no... Que aí os caras não tinham nem... Já na terceira temporada não tinham nem cenário direito, né? Só fazia a fachada do prédio, né? Não tinha pra dentro, né? Então, realmente, a coisa ficou complicada, cara. O interessante, cara, é que assim, a segunda temporada ela tem ótimos momentos, assim, mas conforme você falou, né? Já começa a perceber algumas coisas estranhas, né? Esse dos gangsters eu nem colocaria como uma coisa estranha. Mas eu coloco o encerramento dela, o episódio 22, Missão Terra, um negócio que você bate o olho e você fala, cara, isso aqui claramente não era pra ser Star Trek, né? É um backdoor pilot, né? É um piloto escondido por uma outra ideia do Gene Roddenberry, que era o Gary Seven, né? Isso. E que era uma espécie de Doctor Who misturado com James Bond, né? Sim. E é um piloto pra uma outra coisa, cara. É realmente bizarro esse episódio aí. Sim, mas que já tinha sido recusado, já tinha sido engavetado e falado... E enfiou no meio. Então, no final da segunda já começam umas coisas estranhas mesmo, cara. Tipo, tem esse roteiro aqui, vamos fazer, vamos ver que primeiro. Aí na segunda também que tem um pão e circo, né? Que também sim. Nossa. Então, isso aí já começa a ficar muito esquisito, cara.
temperature 111 degrees and rising. You've located the controls? No, but I've seen the book that contains all the knowledge of the creators. I will have you put to death. Help him. Until you are dead. Bem, aí a terceira temporada, o Gene voltou meio assim, né? Porque ele falou assim, quer saber de uma coisa? Porque a terceira temporada é bem assim, ninguém queria fazer, ninguém queria produzir. Jogaram o horário, o cara desanimou e tipo, vamos que vamos e aquele negócio, vamos de qualquer jeito, né? Tava num horário ruim, que era 7h30 da noite, agora foi pro horário que era considerado a morte mesmo, né? Que era sexta-feira, 10 horas da noite. A produtora foi vendida, né? Sim, e a NBC, cara, te falar que eles pensaram meio que, sem querer, eles pensaram no futuro. Eles queriam terminar essa terceira temporada pra série atingir a syndication. Que aí eles iam poder ganhar dinheiro vendendo a série para outras emissoras ao redor dos Estados Unidos. E que depois acabou se tornando um problema, porque aí todo mundo começou a ver Jornada mesmo, e eles perceberam que tinha um público. Uhum. E aí que depois, 10 anos depois, que, vamos fazer outra coisa, né? Começaram a falar de fazer uma nova versão da série e tal, e acabou desembocando no primeiro filme. Mas eles só fizeram a terceira temporada para atingir a syndication e a NBC recuperar a grana vendendo ela para outras emissoras. Exatamente. Que mas, assim... fala. A terceira tem lá seus momentos, vai. Começa com um episódio horrível, né? Que é o cérebro do Spock. Né? Pois é. Que é um dos piores episódios aí sim, você colocar, sim. Né? Eu só listei 2 dessa temporada, cara. Qual que você colocou aí? Vamos lá. Episódio 9, A Teia Toliana. Tá. Esse é um episódio que se destaca também pelo primor em efeitos especiais para a época naquele momento. E pelos efeitos visuais, né? Pela terceira temporada, exatamente. Isso, exato. E tem essa questão, o Kirk morreu e não sei o que lá, todo mundo ali e tal, o Spock tentando trazer o cara de volta, o cara tá preso no limiar entre duas realidades, cara. Nossa, que conceito bacana, né? Acho que a tensão é bem trabalhada, a amizade, o envolvimento entre os personagens é bem trabalhado, que é muito importante. A gente não pode só falar, tem conceitos maravilhosos, científicos, filosóficos aqui, e esquecer, né, que muito do que fez a gente se apaixonar pela série foi justamente esse envolvimento, né? Tanto que eu nunca perguntei isso pra vocês, mas eu acredito que vocês eram como eu, né? Que vocês achavam que os atores eram amigos na vida real também, né? Não é mais bom, claro, todo mundo é amigo, pô. Foi criada toda uma aura de que isso era verdade, né? A gente sabe que não era bem assim, mas que também é normal, né? A terceira temporada, inclusive, ela teve que ter cortes de orçamento justamente para manter o salário dos caras, né? Sim. Eram salários bem altos, inclusive para a época. Pra você ver que realmente se tornou uma situação difícil, porque o orçamento era menor e eles ainda tinham que dar conta do aumento do salário dos atores, né? Então, realmente... por exemplo, tem um episódio, eu até acho legal, que é o episódio que tem o Kang. Não da Marvel não, tá, gente? É outro Klingon aqui. Que assim, que eles... Qual que é o episódio, cara? Eu esqueci de marcar aqui, cara. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Como foi a primeira aparição do Kang? Day of the Dove. Isso, esse aí mesmo. Qual que é o episódio número? Peraí, já te falo. É o 7. É o 7º episódio. 7º episódio. Eu gosto bastante desse episódio, cara. E é aquela questão, os caras não tinham orçamento nenhum, e o alienígena que tava fazendo mal pra eles era uma luz que eles colocaram assim, tipo, em fusão com a imagem girando, cara. É um negócio assim que... Só que o roteiro se sustenta pra mim, assim, nesse episódio. Eu acho um episódio bem legal, cara. Tem um bom conceito, eu também gosto desse episódio aí. Mas assim, é aquele negócio, os caras não tinham orçamento pra nada. E depois um episódio que eu acho que o Alexandre vai falar, na hora que ele falar eu vou falar dele. Hein? E qual que é o outro, Daniel? Teu aí? Então, um outro caso que teve que ser... Pra mim, foi uma solução assim muito feliz, pensando na época, pensando no recurso à mão, tá? Tô falando daquele episódio, só preciso falar uma coisa pra vocês lembrarem. Charada. É o episódio que eu marquei, né? É a última batalha. Isso, a última batalha. Sim. Esse Cara, esse é um episódio assim, cara, que se você pegar, vai pra sala de aula, leva esse episódio e leva o Hotel Ruanda, né? Puta que... Cara, eu lembrei a mesma coisa, cara. Então.
É incrível esse episódio. Putz, também cara. me lembro do impacto que foi na hora que fala, caramba, esses caras estão brigando por quê? A nossa dúvida quando assiste a primeira vez é a dúvida da tripulação da Enterprise, cara. E na hora que o cara fala, você fala, mano, caralho. Caramba. Do céu, mano. Realmente é um episódio A expressão muito do bom. Kirk é de completa assim, quê? Como assim? Peraí, não, calma lá, me explica. Aí ele fala, não, você não reparou que a gente é diferente? Não, Foda. né? Sim, ele é a metade esquerda, Ele é negra, preta e metade a metade direita. Aí tipo o Kirk olha acho que é pro próprio Spock, assim, meio que coisa idiota. Como assim? Ele não fala, mas a expressão dele é essa, né? Aham. Esse realmente. Cara, é incrível. É impressionante, assim, como que é um episódio que você assiste e levando em conta, né, obviamente, o que era a forma de se falar sobre isso na época, ele acaba se tornando extremamente importante, cara. Sim. E é um daqueles, assim, que tem, de novo, né, o final que te destrói. Putz. E só falando assim que era o episódio que eu ia citar, que é a questão falta de orçamento, porque a nave do cara era invisível, né? Sim, tem duas questões de falta de orçamento nesse episódio. A primeira é que eles falam assim, ali, a gente tá vendo uma nave aqui que parece ser aquela nave roubada da Estação Espacial 4, não sei o quê. Por quê? Porque eles, na hora que a nave é pega pela Enterprise, eles usam uma imagem já usada antes de algum shuttle lá, né, de pouso de algum shuttle dentro da Enterprise. E aí depois a segunda nave é invisível. A segunda nave não dá pra ver. Caramba, né? Não tinha grana mesmo pra fazer. Mas cara, assim, eu acho assim que é uma temporada. Se você pincelar, cara, tem uns episódios bacaninhos, pelo menos assim. Tem uns legaisinhos assim, até, né? Não, mas tudo tem, cara. A questão. Vamos lá, eu acho que a lógica da terceira temporada é a lógica inversa das outras, tá? Quando a gente fala primeira, segunda, a gente fala, tem muito episódio bom, mas quando a gente encontra os ruins, a gente vai falar, porra, gente, 30 episódios por ano, claro. Não tem como manter a qualidade, então vamos relevar. Quando você vai pra terceira, você contrário. fala assim, gente, com tanto episódio, é claro que algum seria bom, né? Não dá pra errar toda vez também, né? Sensacional. Sensacional, Daniel. Não, tem um episódio aqui, cara, que é basicamente assim, tipo, o Kirk e o Spock salvando um anão de telepatas alienígenas. Agora, você vê, né? A gente tava falando da questão de falta de orçamento, que gerou uma nave invisível no episódio lá. Gerou uma nave invisível. É ótimo. Mas a falta de orçamento também gerou uma das características principais do Star Trek, né? Mas isso lá no começo. Os caras falaram, porra, não dá pra fazer cena de gente descendo com nave nos planetas que a Enterprise visita. É difícil fazer isso. O que eles inventaram? O teletransporte. Uhum. Então, o teletransporte também é um resquício da falta de orçamento, que não dava pra fazer cena de nave pousando. Sim. Então vamos criar o teletransporte. Porra, é uma baita de uma ideia. E a questão da gravidade artificial, né? Que, porra, como é que a gente vai fazer os caras flutuando no espaço? Não, gravidade artificial resolve isso aí. Fiquem tranquilos. E uma coisa que eu ia falar até no começo da temporada aí é que, assim, o Roddenberry, ele parou de supervisionar os roteiros, né? Então ele parou de editar, então meio que foi assim. Ele tava bem puto, né, com o caminho que a NBC tava traçando pra série, né? Então ele meio que jogou a toalha mesmo, cara. E mudou outro cara, entrou outro cara pra produzir a série. Cara, aí termina com um episódio bem né? Nossa. Nem assim, né, cara? É doido, né? Porque nessa piores, porque tem aquele dos hips que é pior ainda, cara. É tão bom quanto o do Spock do cérebro. É doido, porque nessa época, final de temporada, não tinha peso que a gente vê hoje, né? Que mesmo séries que não são mesmo séries que são caso da semana, o episódio final da temporada, ele sempre tem algo grandioso. Ela termina com o episódio de qualquer coisa, que podia estar em qualquer momento da temporada, sabe? Sim. Que é basicamente o Kirk interpretando uma mulher, né? Sim. É um espírito baixou em mim no Star Trek. Sem ser engraçado. Pois é. Tudo bem. E aí, por um tempo, a série, a gente vai falar rapidinho, eu acho que dá pra gente voltar nos 60 anos de Star Trek, falar mais, mas
teve a fase 2, Daniel. Que fase 2, né? Que assim, não, segundo o livro do Asherman aí, primeiro eles queriam fazer um filme, né? Já queria ir direto para um filme. Depois voltaram, né? Porque o estouro, principalmente no começo da década de 70, foi enorme, né? Por causa do syndication, né? Que o Alexandre comentou, né? Percebeu-se finalmente que havia uma franquia enorme ali para ser desenvolvida. Beleza, pô, vamos fazer um filme? Vamos. É curioso pensar que, assim, a ideia do filme, ela não era descabida, né? Até porque 75, se você pega o tanto de filme de ficção científica que foi feito nos Estados Unidos, cara, é absurdo, né? De todo tipo, tanto de viagem espacial quanto de ciborgue assassino, e enfim. Ok, tudo bem. Só que aí, beleza, corta aí o orçamento, não, volta pra TV. E aí, o que acontece quando volta pra TV? Você tem que reunir todo mundo. O Nimoy não queria, né? Nimoy que estava ambicionando uma carreira dramática séria, né? Não que essas carreiras não fossem sérias, né? Mas, pô, a gente tem que se colocar... Até gravou disco, né? Sim. O Shatner também. Isso eu já sempre percebi. O Shatner sempre quis correr atrás do Nimoy, né? Pode crer. E aí, o que acontece? Conseguiu se juntar todo mundo, menos o maluco que é a cara, né, de Star Trek também. Aí vamos colocar outro Vulcano, né? Coitado. E aí um Vulcano 100%, não um Vulcano tipo metade humano, né? Então todo esse rolê e tal, beleza. Foi feito material de divulgação, foi feito release. Tem foto. Star Trek Phase 2 e não sei o que lá, mas aí no meio do caminho o mundo é pego por um furacão chamado Star Wars, né? E aí vamos fazer um filme. Agora sim, vamos fazer um filme, né? Que o Alexandre que estava comentando aí, eu acho do caralho, cara. O primeiro, eu acho uma ficção científica assim, ferrada, apesar de que é um caminho, como eu direi, curioso, porque a gente comentou do episódio, né, que meio que já tava lá o proto Star Trek The Motion Picture, aí vai pro Phase 2, você tem aquele elenco, tá, e quando vai pro filme, volta esse mesmo, como é que fala? Que seria o primeiro episódio, né? Sim. O primeiro e o segundo, né? Ia ser 2 episódios. Eu acho assim, sobre certos aspectos, cara, o primeiro Star Trek, o longa, né, que vem derivado aí do Phase 2, ele é mais Star Trek do que a Ira de Khan, que eu gosto mais. Então, assim, é uma contradição, mas... Não, mas é muito doido você imaginar que foi motivado por Star Wars. Sim. Só que é um filme que é muito mais 2001, Odisseia do Espaço, sabe? Totalmente. É uma outra ficção científica, e é uma ficção científica como experiência, sabe? Ele não é um filme para você assistir de forma descompromissada, ele é um filme para você ficar imerso nele. Sim. E eu aprendi a gostar do filme com o tempo, assim. Então, sei lá. Mas um dia a gente fala do filme, calma. Oitavo de cada vez. A popularidade também teve com o desenho, né? Eles voltaram um pouco ali também, né? Que é a animação que tem na Netflix também. E assim, vários episódios aí viraram tipo rascunhos para episódios da nova geração, né? Uhum. Sim, algumas ideias que foram pro filme, inclusive, elas são repetidas na nova geração, né? O Decker e aquele oficial que eu não... Ilha. É a repetição do Riker com a Deanna Troi, total. Uhum. Já tiveram um relacionamento antes, aí acabam chegando na nave, né? É muito parecido. Eles reutilizam algumas coisas da fase 2 mesmo. Agora, eu não sei vocês, cara, mas eu acho que a nova... Sem saudosismo, sem nostalgia nem nada, eu acho a nova geração, tipo, um passo muito além e a melhor série de Star Trek. Fácil, cara. A que eu gosto mais é Deep Space Nine. A minha preferida é Deep Space Nine. E a nova geração, acho que ela demora um pouco pra se encontrar. Ela só se encontra mesmo na terceira. Eu não saberia responder, Daniel, porque eu vou ter que assistir a nova geração de novo, cara. Mas eu me lembro muito bem, cara, que nem a partir da terceira, mas eu lembro que a sexta e a sétima eu tinha amado, assim, cara. Eu falei assim, nossa, cara, isso aqui é o melhor que há de Star Trek. Não, o último episódio da nova geração é um troço tão incrível de bom. É um troço tão incrível de bom que é um pecado a tripulação da nova geração ter terminado ali. Beleza, eu adoro Primeiro Contato, eu acho um filmaço muito legal.
Mas aí depois, né, foi só ladeira abaixo. E aí depois ainda vem Picard querendo dar um outro final para aquela turma, sendo que o final perfeito já tinha saído lá na própria nova geração, sabe? Aquele último episódio é lindo, cara. Sim. É um negócio fantástico, que depois, inclusive, virou molde para um monte de outras histórias envolvendo viagem no tempo, inclusive Lost. Sim. Um dos melhores episódios de Lost, inclusive. Eu vou falar que eu consegui ver esse episódio, cara, em 94, na tela grande, no cinema em São Paulo, na convenção da Frota Estelar. Nossa. Nossa! Nossa, sensacional. Realmente devia ser uma emoção enorme, cara. Fudido. Mas assim, vamos encerrar aqui, né? Senão já bora, Vamos demais. encerrar. Não virar um papinho de bar aqui, longe. Então é isso, gente. A gente falou da série clássica de Star Trek, realmente é espetacular. Foi muito legal rever assim, pra valer mesmo. Agora eu revi assim de um jeito, tipo assim, você já tinha conhecido as histórias e tal, agora você vê os detalhes, assim, foi muito legal. Espero que vocês tenham anotado todas as nossas indicações para quem está querendo entrar na saga Star Trek, ou para quem gosta, relembrar esses momentos aí. Então, só quero agradecer aos tripulantes aqui da Enterprise do Cinema Aventura. Daniel, valeu, até a próxima. Opa! Caiu um bagulho. Tá caindo. Então, valeu, Marcão, obrigado aí pela chance de falar sobre Star Trek, bater esse papo maravilhoso aqui. O Alexandre, eu imaginava, mas não sabia que ele gostava tanto de Star Trek assim. Fiquei feliz, né, que um compadre, um cara já conhecido aqui batendo papo. Então é isso aí, e sigamos aí em Dobra Espacial. Exatamente, vai ter mais episódios aí de Star Trek, né, no Cinema Aventura, pelo menos dos filmes, com certeza a gente vai falar. E Alexandre, valeu e até Michael Mann. Nossa, agora sim, hein? Até Michael Mann, vida longa e próspera para vocês, porque eu não poderia, né, deixar o clichê de lado. E, de novo, muito obrigado pelo convite. Falar de jornada sempre é um prazerzaço para mim. Espero que vocês tenham curtido esse papo. E a gente se vê por aí mais aventuras intergalácticas ou policiais, né, no caso, com o nosso querido Michael Mann. É isso aí. Próximo Cinema Aventura daqui a 15 dias.